Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um programa Dialetando, um programa que visa o conhecimento. Não só ouvir a opinião de alguém, mas conhecer o seu objeto de estudo. Estamos aqui com a doutora Âmbar mais uma vez. Um prazer estar com a doutora. Agradeço a Implantar Telecom, que nos proporciona esse ambiente. Estamos aqui com a especialista, jornalista Regiane e também com a Tuca. Olá. Se apresente para nós, diga qual que é a formação, de onde vocês vieram, fique à vontade, mas sabendo que é um prazer imenso contar com a colaboração de vocês. E nós queremos ouvir o que vocês sabem. A mais novinha primeiro. Sou boazinha, tá vendo? Bom, eu sou a Tuca Moreira, graças a Deus, irmã da Regiane Moreira, que é a minha casca de bala. Eu sou especialista em filosofia, né? Estudei filosofia e gosto muito da área comportamental no sentido do desenvolvimento humano. Então, me aprofundei em psicanálise, depois fui em neurociência comportamental, neuropsicologia, coaching, PNL, tudo que é voltado para o desenvolvimento pessoal, nós somos muito apaixonadas. A Regiane, por exemplo, todos os dias me ensina algo novo sobre mapeamento de perfil comportamental. É uma eterna apaixonada. E aí, juntas, nós somos a casca de bala preferida e vamos aí desenvolvendo pessoas e vamos pela vida. Pois é, como ela já adiantou, eu sou Regiane Moreira, sou jornalista há 22 anos, sempre trabalhei na área da comunicação, em veículos de televisão. Também sou especialista em mídia eletrônica, já lecionei para graduação, pós-graduação, sempre gostei muito de compartilhar do meu conhecimento. Como a Tuca disse, também sou coaching, estudei muito PNL, também analista comportamental. Então, é um assunto que nós gostamos de falar. Começamos um projeto há uns anos atrás, aí, muito conhecido na época, Irmãs Coaches. Ficamos muito tempo trabalhando juntas, mas o trabalho na TV é muito puxado, eu precisei dar uma sossegada, porque nem sempre a gente consegue conciliar tudo que a gente quer, né? E agora, já faz algum tempo que retomamos a parceria com um novo nome, Neurosisters. Também é porque a pegada é diferente. Agora, muito tem se falado de neurociência. É um outro assunto que a gente gosta muito e tem muito embasamento. E a gente vai compartilhar um pouquinho aqui com vocês também. Excelente. Gente, estou muito feliz por vocês terem, né, aceito o convite. É um assunto que acho que é bem importante, que até muitos anos não era uma coisa tão assim que nós estaríamos aqui debatendo, né, trazendo informação. Então, antes de tudo, o nosso tema hoje é como desenvolver meu perfil comportamental para obter resultados. Antes disso, eu queria que vocês pudessem esclarecer o que é perfil, como definir perfil, temperamento, para a gente adentrar em algumas perguntas. Mas eu acho que seria uma pergunta interessante, né? Quais tipos de perfis existentes? Como caracterizar esses perfis, né? Como identificar, para a gente poder definir aqui a nossa conversa sobre outras perguntas mais profundas. Uhum. Vamos começar falando da diferença entre temperamento Isso. E perfil de Boa. personalidade? Boa, Você sim. fala de temperamento? Falo sim, temperamento. Olha, Eu porque só escuto. não, porque as pessoas confundem muito. Meu temperamento, minha personalidade é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Temperamento, de acordo com Jung, né, de acordo com o pai da medicina, que é Hipócrates fala que temperamento é aquilo que a gente já nasce, a nossa predisposição. Então, por exemplo, eu nasço de um jeito, um temperamento, pode ser melancólico, sanguíneo, colérico, fleumático, cada um tem o seu traço comportamental, não existe um melhor do que o outro. Não existe. São características comportamentais diferentes. Sim. Por exemplo, o melancólico, ele é mais introspectivo, ele é mais processual, ele é mais analítico, ele é mais calmo ao se comunicar. Não significa que ele é fraco. Não é isso. Porque muitas pessoas percebem o melancólico, por exemplo, como um fraco, mas não. Ele é um perfil inteligentíssimo, porque ele é introspectivo. Se ele estivesse aqui perto, ele estaria analisando tudo. Aquele que parece que não está enxergando nada, não está ouvindo nada, mas que está mapeando tudo. Então, esse é o melancólico. O colérico é aquele perfil que é bem dominante, que ele é extremamente determinado. Temos uma pessoa colérica nessa mesa, não vou falar quem é, né, no caso, que se essa pessoa falar, vou conseguir isso, acabou. Essa pessoa vai conseguir. Porque essa pessoa, ela é muito determinada, ela é muito firme, ela é, assim, ela é focada, extremamente focada.
Muitas vezes as pessoas pensam que o colérico é uma pessoa sem educação. Por quê? Nossa. Mas por quê? É porque o colérico, ele é objetivo. Então, se ele vai prático. conversar, por exemplo, com uma pessoa que é melancólica, que é mais processual, o colérico já chega falando. O colérico gosta muito desse dedinho, ele não percebe. Ah, ó, é isso, 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 isso. Aí, assim, só que o melancólico tá entendendo assim, nossa, ele tá mandando em mim. Ele é muito prepotente. Entendeu? Então, vamos lá. Nós vamos amar esse papo aqui. Porque aqui temos numa Já mesa estou. uma melancólica e uma colérica que trabalham juntas. Mas vamos lá, prestem atenção, calma, calma, muita calma nessa hora. Melancólico, o colérico, o sanguíneo é aquele. Ele é comunicativo. Ele chegou, ele fala alto. De longe você já percebe, porque ele usa muito as mãos, ele usa muito, ele já chega assim, tá, ele chegou. Ele tem energia, ele tem presença. Esse é o sanguíneo. E o fleumático é aquele que dá tudo para não entrar numa briga. Ele é calmo, ele é tranquilo, ele é pacificador. O time dele é diferente, geralmente, do time das pessoas. Porque pode estar tendo um incêndio aqui ao lado. O melancólico vai falar assim, vamos arredar um pouquinho para cá, tá tendo um incêndio aí do seu lado. Ele é tranquilo, ele é muito tranquilo em algumas situações. O que pode fazer com que os outros perfis fiquem meio agitados. Então, esses são os perfis comportamentais. A gente nasce com eles. Agora, podemos e devemos desenvolver a nossa personalidade, que ela é moldada de acordo com questões morais, de vivência. Por exemplo, na nossa infância, a gente vai moldando, na adolescência, e agora a Regiane vai falar um pouquinho pra vocês aí. Ó, é aquele negócio, por exemplo, o meu cabelo, quando eu nasci, ele dá umas voltinhas assim. Então, quer dizer, o meu temperamento do meu cabelo dá umas voltinhas assim, é mais ondulado. Aí, se eu fiz um procedimento mais químico com ele, deixei ele mais liso, isso aí é a personalidade. O temperamento, ele nasce. A personalidade é como ele mudou. Só que aí, quando vem a chuva e às vezes pinga assim, pode ser que ele dê umas voltinhas. Ou seja, quando estamos sob pressão, Você volta pro escapa um pouquinho ali o temperamento. Regiane, conta pra gente aí um Volta. pouquinho. Nossa. Vai lá. Adorei. Bom, então vocês entenderam que temperamento nunca vai mudar. Nasci com ele, Sim. vou morrer com ele, ok? Só que não quer dizer que a gente vai seguir dessa forma. Nós Aham. estamos aqui, somos seres que estamos em perfeita evolução, em plena evolução, pelo menos deveria ser assim para todo mundo, ter interesse de crescer, de se conhecer melhor Sim. e, inclusive, para ter melhores resultados, que é o tema que a gente vai falar hoje, é para Sim. melhorar nosso resultado, né? Então, essas mudanças no nosso perfil de personalidade, nosso perfil comportamental, elas acontecem ao longo da vida. Começa ali na infância, de acordo com os parentes. Então, se eu sou uma pessoa mais melancólica, como a Tuca falou, nasci melancólica, mas se ali no meu lar meus pais são muito falantes, muito comunicadores, eu vou acabar aprendendo um pouco daquilo com eles. Se eu tenho pais ou tios, ou minha referência é um pastor, um padre, as pessoas que costumam estar mais próximas de nós, uma professora, se eu percebo aquela minha referência, alguém que eu admiro, que é extremamente colérico, é uma pessoa que está focada no resultado, eu vou aprender aquilo e vou levar para a vida. Acontece essa adaptação também quando eu entro para o mercado de trabalho. De repente, uma função que eu comecei a trabalhar, ela exige que eu seja mais planejadora. E eu não sou, eu sou muito executora. Mas, de acordo com essa minha função, eu preciso desenvolver essa ferramenta, essa forma de trabalhar. E aí eu vou buscar concursos, treinamentos, com os colegas de trabalho, eu vou aprendendo. Então, todas as vezes que nós fazemos, por exemplo, o mapeamento de perfil comportamental de uma pessoa, inclusive em algumas empresas eles realizam esses mapeamentos de 6 em 6 meses. O resultado pode dar diferente. E, às vezes, é importante que dê diferente, porque, olha, eu estou almejando ali uma ascensão, um outro cargo, eu já tenho que começar a me espelhar nas pessoas que estão nesse outro cargo, uma referência, para eu ter comportamentos parecidos com o daquela pessoa. Se eu quero chegar lá, como que fulano chegou? Então, já começo a passar por esse processo. Então, esse mapeamento, ele muda. Vai mostrar se você é uma pessoa mais emotiva, uma pessoa mais racional. Então, às vezes, para fazer uma seleção ali, as empresas observam, poxa, eu preciso para esse cargo de alguém que seja muito racional, é razão. Não pode ter coração, emoção nessa hora. Vai buscar alguém que já tem essa característica. Ou então vai pegar alguém ali na sua equipe, que até pode ser uma pessoa mais emotiva, mas já trabalha em outra área, e vai fazer um treinamento com aquela pessoa. Por quê? Eu posso
sim, a aprender a equilibrar esses meus dois lados do cérebro, tanto o racional quanto o lado mais emocional. Agora, esses perfis de comportamentos, eles variam de acordo com várias metodologias que existem hoje no mercado. Então, são várias. Nós falamos sempre da metodologia DISC, que é muito conhecida, mas nós trabalhamos com uma outra metodologia que, para os brasileiros, ela é muito melhor. Porque o DISC, ele foi muito voltado para os europeus, para os americanos. É uma metodologia feita com o perfil de quem mora fora, mora lá nesses lugares, e não aqui. O povo brasileiro é diferente. E aí surge essa metodologia que nós trabalhamos com ela, o Profile Assessment, que ele faz o quê? É uma metodologia totalmente brasileira, validada pela UFMG e pela USP, com 97% de certificação, de aprovação, de validação ali, e aí os resultados são muito interessantes. Um teste que a gente aplica, um mapeamento, na verdade, que nós fazemos dessa ferramenta, ela traz para mim ali 16 páginas de informação sobre uma pessoa. Explica como essa pessoa reage no ambiente de trabalho, se ela lida com pressão ou não, se o barulho, a agitação do ambiente atrapalha ela ou não faz diferença. Porque, de repente, nós estamos fazendo agora um trabalho com uma empresa onde há uma confusão em termos de movimentação de pessoas o tempo todo. Então, ela não pode promover alguém que tenha dificuldade com essas questões de ambiente. Vai mostrar ali também no teste o quanto você preocupa com a opinião do outro, o quanto você é autoconfiante, o tanto você se automotiva ou depende da motivação do outro. É tanta informação que traz, e nesse perfil, nesse teste que nós traçamos, ele trabalha com um comunicador, que é o perfil que nós falamos agora há pouco ali aí quando a gente faz essa comparativa, o comunicador é quem no temperamento? É o sanguíneo. É o sanguíneo. É o sanguíneo. A pessoa, geralmente, que tem esse perfil de comunicação, é uma pessoa que, muitas das vezes, ela perde o seu foco, porque ela se comunica demais, o tempo todo, e aí, às vezes, ela começa a falar uma coisa, começa a falar outra, e perde o foco ali, o fio da meada, e, às vezes, você tem que chamar essa pessoa. Chama a atenção dela, porque senão ela acaba se perdendo. Então, tudo isso trabalhado, quando é trabalhado, é ótimo. Sim. E ainda mais aqui no Brasil. Para todas as empresas, a principal habilidade é a comunicação. Porque você pode ter um conhecimento maravilhoso, mas se você não souber comunicar, passar para os colegas de trabalho, passar para seus clientes, fornecedores, enfim, não tem resultado. Então, a comunicação, de fato, é a principal habilidade que nós desenvolvemos também nos nossos treinamentos e palestras. Mas estávamos falando, então, desse perfil, que é esse perfil comunicativo maravilhoso que nós desenvolvemos ao longo da vida. Inclusive, nós não tínhamos esse perfil de comunicação. Quem diria Nem um um pouco. dia estarmos palestrando em Cursos. universidades, dar cursos para muita gente. Jamais, jamais. Então, isso foi desenvolvido. Mesmo eu sendo já jornalista e atuando já há muito tempo na televisão, eu tinha essa limitação, e foi a Tuca justamente que me ajudou me ensinou a aprender a me comunicar, porque eu me comunicava apenas para uma máquina, uma câmera. E ela chegou e falou, não, vamos aprender. Ela já trabalhava na área de desenvolvimento humano e ela me ensinou essa questão da comunicação, e hoje nós ministramos cursos juntos. Então, falamos dessa pessoa que é muito voltada para a comunicação, mas que está, às vezes, assim, com foco na felicidade. É uma facilidade de trabalhar em grupos, mas quer sempre buscar felicidade, o auê, gosta de organizar a festa do fim de semana, os aniversariantes do mês, está à frente dessa bagunça toda. Temos os comunicadores, que eu já falei, temos os executores. Executores, quem são? Os coléricos. É você mesmo. Exatamente. Então, é nós duas. Os executores, como a Tuca já adiantou, que é o colérico, né, fazendo a comparação com o temperamento, tem essa questão de ele ser muito 8 ou 80. Como ele está focado no resultado, e ele quer chegar nesse resultado, não importa como, às vezes ele acaba magoando as pessoas pelo jeito de falar. O tom de voz. É o meu caso. É? Geralmente as pessoas falam que sou muito ríspida. Não é. O que acontece? O Daniel trabalha comigo, ele consegue dizer. Eu sou muito prática, né, doutor? Pode falar a verdade. É, muito prático. Eu sou muito prática. Mas E não é às vezes grossa, não. Mas às vezes a praticidade, as pessoas me interpretam como eu sou muito grossa. E às vezes a forma de eu falar, mas eu não falei nada demais.
Eu não falei nada demais, mas eu não consigo me colocar no lugar do outro para entender como que eu falei para aquela pessoa entender que foi uma grosseria. Mas eu sou uma pessoa muito prática. Eu gosto de ter um problema, eu gosto de ter o resultado, igual você falou, e eu gosto de resolver, né, doutor? Exato. Sempre foi assim. Eu não gosto de perguntar, tem um problema e ficar batendo naquilo que eu falo, vamos. O que tem para fazer, o que pode fazer? Eu trabalho em cima daquilo até resolver da melhor maneira. E tenho foco sobre aquilo, entendeu? E tenho a minha comunicação maior é a praticidade. Eu tento resolver o máximo com praticidade, sem se prolongar em outras coisas, porque eu quero o resultado, eu quero Você é ver as focado coisas em ação. acontecendo. Deixa eu dar um Exatamente. exemplo. Uma vez nós fomos atender um cliente, aí o cliente começou a perguntar coisas que não tinha nada a ver com aquele atendimento. Ela virou e falou assim, ó, foco aqui. Ela falou comigo, eu olhei pra ela assim, não, foco aqui, ó, a questão é essa e essa. Aí o cliente olhou pra mim, eu olhei pra ele, foco aqui. É porque Então foi é isso que tão ela falou, automático foca que aqui. você nem percebe. Ó, a sua questão é essa. Aí eu olhei e falei, caraca, doutor. Ele pode ter ficado assustado nesse momento. Você poderia ter falado de forma diferente. Sim. Esse é um assunto ótimo e eu tenho aqui a bagagem para te explicar tudo. Só que vamos finalizar esse aqui primeiro, que é a nossa prioridade. E a gente pode marcar um cafezinho depois para conversar sobre isso? Mas eu entendo bem o que é isso que você passou, porque a pessoa que tem esse perfil, ela é muito ansiosa. Ela quer falar, quer resolver, né? E muitas das vezes o que acontece? O outro está falando e gera aquela questão assim, meu Deus do céu, essa pessoa... A história não vai acabar, não? Você quer adivinhar o fim da história da pessoa. Dá vontade de dar um tapa. O colérico conversando com o melancólico, né, Regiane? No fundo, ele quer assim, dar um tapa na pessoa e falar assim, vamos, meu filho, vamos embora. Entendeu? E aí? Qual que é a meada? Vamos. Qual que é o falo? Ele faz até assim, ó, quando a pessoa tá conversando, ele fala assim, ó. Tipo assim, vamos. Tipo assim, chega, resolve, chega na conclusão logo, né? Exatamente. Ô, Amara, Daniel, é uma coisa muito interessante. A Regiane sempre fala nos cursos que a gente ministra, nas palestras, que o legal, eu até falei isso outro dia numa rádio, que o legal é você entender que nós não somos aquela música da Gabriela, né? Nasci assim, continuo assim, vou morrer assim, algo assim, né? Sim. Não, nós podemos mudar. Por exemplo, como a Regiane mencionou aqui no começo, eu nasci com um temperamento melancólico. Eu, por exemplo, que eu amo ficar sozinha. Tem uma outra irmã minha que ela ama 300 mil pessoas juntas. Ela quer movimento, ela quer o sol rachando, o sono, último volume, muitas pessoas juntas, piscina. Não, eu quero sozinha. O meu livrinho que eu amo estudar, eu gosto. E eu gosto do meu sofá, eu amo a solitude. Eu amo a solitude, eu amo ficar sozinha, ok? Mas a gente precisa do equilíbrio. Daí eu entendi assim, ok, eu tenho temperamento melancólico. Porém, para eu chegar onde eu desejo, ok? Para eu chegar onde eu desejo, eu preciso desenvolver características de perfis comportamentais muito diferentes do que aquilo que eu nasci. Eu preciso de características do comunicador, porque nós vivemos em um país que é tropical, é quente, é de comunicação, é de contato, é de conexão, é de network. Preciso também da dominância, falar com assertividade, com objetividade, e também preciso de ser planejadora. E eu falei, não, então dá para desenvolver. Então, você tem que ter o foco, aonde você quer chegar. Quais comportamentos e atitudes que você ainda não tem, que você precisa desenvolver para chegar, ok? A gente tem que ser prático, a gente tem que olhar para a gente como se nós fôssemos esse copo de água. Eu sou esse copo de água, ok? Onde eu estou, onde eu quero chegar. O que eu preciso para chegar lá que eu ainda não tenho? De comportamento, de atitude, de ação, talvez de inação, que eu preciso, né, também de parar de fazer, porque a gente pode e nós devemos nos desenvolver. O que a Regiane disse sobre o nosso mapeamento comportamental está há 6 meses e depois estar outro, acontece e é bom, porque significa que você está alcançando seus objetivos, né? Antes eu era mais analítica, planejadora, ou aí uma outra fase passei mais para o analítica, comunicadora, que é o influência, porque eu fazia muito essa parte, nós decidimos as partes na empresa. E aí hoje eu estou mais ali no analítica dominante, que é executora também. Faz parte, onde você quer chegar. Eu não concluí, inclusive, essa questão dos perfis. Eu não falei de outros dois, que a gente acabou falando um pouco mais do comunicador e do executor. Tem, como a Tuca está falando, planejador, que o próprio nome já diz. São pessoas que gostam de planejar bastante, mas a pessoa, às vezes, tem dificuldade em colocar em ação. Ela planeja e muitas das vezes não sai do lugar. Então, tudo isso tem que servir de alerta. É muito bom planejar, é ótimo, porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve, né? E esse tipo de pessoa gosta de rotina, ao contrário dos outros dois perfis que eu já citei. Comunicador e executor não gostam de rotina.
E o último perfil, o analista, é aquela pessoa que gosta de dados precisos, tudo detalhado, básico. precisamente calculado. Então, é uma pessoa que tem essa questão do intelecto, é muito inteligente, mas também tem uma certa dificuldade em partir para a ação. Sim. É. Correndo um pouquinho para a sua direita, para a Deixa- câmera Outra- chegar um pouquinho melhor. Pode falar, Daniel. Deixa eu fazer uma pergunta. Nós falamos questões que a gente nasce com o indivíduo, né? Que é o temperamento. Isso. Eu nasci dessa forma. Uhum. Ok. Aí você fez um comentário que eu gostaria que você falasse mais sobre isso. Uhum. Numa situação de pressão, eu tendo a voltar à minha natureza? Ao temperamento, É né? porque a gente desenvolve É, a personalidade, né? É que eu falo assim, voltar à natureza, que eu vou voltar aquilo que eu sou. Sim. Vamos dizer assim, eu sou uma folha em branco. A primeira coisa que eu escrevo é o meu temperamento. No ambiente de pressão, eu volto nas minhas primeiras características, minhas características, posso dizer que hereditárias? Podemos voltar, tá? Por isso que isso deve ser muito trabalhado, porque são as nossas configurações neurais que já nascemos com elas. Aquilo é intrínseco, está forte em você, entende? Você já nasceu com aquelas configurações todas. Então, em momento de pressão, vamos supor, se a pessoa é muito agitada, fala alto, ela é mais esquentada, né, como dizem, e aí ela desenvolveu, né, a calma, a tranquilidade, a pacificidade, mas aí ela está numa situação de muita pressão, opressão, tensão, tende, sim, a escapar um pouco daquilo que ela já nasceu com ele. Com ela. Mas depende também É algo intrínseco. do trabalho de inteligência emocional. Por Isso. isso é importante desenvolver a inteligência emocional para saber como se comportar diante das situações mais adversas. Eu sempre lembro, mostra nesses tempos atuais, com essa loucura que a gente vive, correria contra o relógio, as pessoas perdendo o equilíbrio no ambiente de trabalho, no trânsito. Por exemplo, a gente vê uma pessoa, vocês Nossa. sabem mais do que eu sobre isso, não é? Pessoas matando o outro por conta de uma fechada no trânsito, motoristas de ônibus exaustos, que se irritam com os passageiros ali e acabam deixando o ônibus ligado no meio da avenida, não dão conta de dar continuidade ali com o seu trabalho. Então, trabalhar essa questão da inteligência emocional hoje é importantíssimo. Hoje, a inteligência emocional é muito mais importante do que a inteligência que a gente aprende ali na escola. Exato. Não adianta nada você chegar numa empresa, seja em que lugar for, com um ótimo currículo, se você não tiver inteligência emocional e se você não souber se relacionar com as pessoas. Porque hoje as empresas, elas contratam pelo seu currículo e também Sim. pela análise das redes sociais, nós sabemos. E ela demite principalmente por conta de relacionamentos interpessoais, pessoas que não sabem, não suportam lidar com perfis diferentes do seu, não respeitar quem é diferente. Nossa, mas fulano é lento demais, eu não dou conta. Porque aquela pessoa, ela é impaciente, ela é ansiosa, ela quer o resultado para ontem e ela tem dificuldade de trabalhar com um colega de equipe que tem um perfil diferente, que gosta de planejar, que gosta de calcular tudo para evitar erros lá na frente. As pessoas não têm essa Rejane, e inteligência. uma empresa, ela precisa... Me corrige, tá? Por favor. Uma empresa precisa de praticamente todos os perfis. Quem nasceu para vendedor não vai conseguir ser um analista de contabilidade. Vai sofrer, viu? Vai sofrer. É diferente. Ficar É sentado. diferente. Então, uma empresa precisa dos perfis múltiplos, né? E aí, de repente, aquele perfil que não consegue interrelacionar, não consegue comunicar com o outro, com o diferente, e eu estou falando a nível de personalidade, não serve. Teve um programa, O Aprendiz, que tinha um rapaz, eu não lembro o nome, ele era perfeito do ponto de vista curricular, comunicativo. Quando ele estava na liderança, a liderança dele era perfeita. Qual que era o problema dele? Ele só funcionava quando estava na liderança. Quando ele não estava na liderança, ele era uma âncora para os outros. Ele foi demitido e falou: você é muito bom para liderar, você não serve para ser liderado. E não existe aquele indivíduo que não vai ser liderado. O dono de empresa, em um determinado momento, ele vai ter que sentar numa mesa, na humildade, para falar. E se o cara não desenvolve a inter-relação pessoal, esse profissional, por mais currículo que tenha, ele está eliminado do mercado. Correto?
Isso. Correto. E o que a gente observa, na verdade, na maioria dos casos, essas pessoas que têm esse lado que você citou aí, que tem a liderança desenvolvida, a comunicação, características do executor, do comunicador, elas têm mais facilidade de trabalhar esses outros perfis do que as pessoas que são planejadoras e analíticas de se tornarem comunicadores e executores. A gente vê uma resistência, uma dificuldade, na verdade, né, Tuca? Muito grande dessas pessoas desenvolverem essas habilidades. Mas, gente, habilidades são desenvolvidas. Hoje, a programação neurolinguística já deixou muito claro, todo mundo tem acesso hoje à PNL e é muito fácil da gente aprender um pouquinho, deixa claro que se fulano conseguiu conquistar determinadas situações na sua vida, você também pode. Mas o que fulano fez para chegar lá? Quais eram os pensamentos do fulano? Quais estratégias ele usou? Qual foi o caminho que ele percorreu? Então, entre e sente na mesa daquelas pessoas que já chegaram um dia Exatamente. onde você quer chegar, para que você possa ter melhores resultados. E a gente tem que estar disposto a aprender o tempo todo, todo dia. É bom chegar em casa e falar, nossa, que legal, hoje eu aprendi uma coisa nova, hoje eu percebi que eu desenvolvi essa habilidade. A Tuca falou da minha habilidade de ser executora demais. Eu tenho dificuldade em sentar e planejar, em organizar, coisa que eu estou trabalhando em mim. Então, não adianta, porque, como você disse, as empresas, em cada setor da empresa, ela vai precisar de um profissional com características diferentes. E, às vezes, ela vai dar oportunidade àquele que já está na empresa para assumir uma função diferente, talvez um cargo de liderança, e a pessoa é aquela que não consegue fazer uma reunião numa mesa como essa que nós estamos, com 3, 4 pessoas. Ela não consegue, a voz não sai, aquele nó na garganta, ela tem essa limitação, mas é importante que ela saiba que tudo é trabalhado, esteja aberto para se desenvolver cursos, treinamentos, mentorias, isso é muito importante. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, Luz, a respeito disso, uma coisa que a Tuca falou que você também. Eu queria saber, então, o perfil, para a gente desenvolver um perfil para atingir nossos objetivos, é uma decisão? Vocês podem concordar que isso é uma escolha? E aí, dentro disso, porque assim, se a gente consegue estudar um pouquinho de um perfil que é comunicador, outro que é dominante, outro que é analítico, e eu decidir estudar um pouquinho de cada para minha auto-performance, é uma decisão, né? Então, eu gostaria, a primeira pergunta que eu quero fazer, o que vale mais, o que leva mais em consideração? A genética ou o ambiente? O que balanceia mais? Por exemplo, eu nasci assim, aí a gente tem um temperamento, tem, né, várias outras coisas. Eu nasci assim, eu sempre vou ser assim, ou o meio me faz assim? Quando eu falo meio, a cultura, falo valores, a gente pode mudar, o que demanda mais, a cultura ou a genética? Hoje a epigenética fala muito sobre isso, né? Porque, por exemplo, nós somos seres moldáveis. A neurociência fala muito dos neurônios espelhos. Por exemplo, eu sou, querendo ou não, eu vou ser resultado de um meio. Se eu não vigiar, sempre que minha filha sai, eu falo com ela, cuidado, influencie ao invés de ser influenciada. E quando você for influenciada, tenha noção de que está sendo, porque a gente deve entender, eu estou sendo influenciado por fulano. Eu devo perceber por quem eu estou sendo influenciado, por qual mesa que eu sento, e se isso está me fazendo bem ou mal. Ou seja, eu preciso ter consciência de quem me influencia. Se eu tenho, ok, porque muitas vezes, quase que 90% do caso, as pessoas não percebem que elas estão sendo influenciadas. E nós somos influenciados, porque os neurônios espelhos, eles fazem isso, eles querem copiar o comportamento parecido com quem você convive para gerar empatia e gerar uma relação de conexão. Então, tem até algumas pesquisas que falam que você é produto do meio, que você se parece com as 5 pessoas e suas 5 convivências diárias, que é o que você mais lê, mais ouve, mais vê. E, de fato, a neurociência vem comprovando isso pra gente. Quando você traz a pergunta do que é mais importante, se é a genética, como eu nasço, né, a minha predisposição genética, ou se é o ambiente, a neurociência nos traz hoje que a nossa genética, ela pode ser mudada, ela é mutável, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. As nossas conexões neurais, elas podem ser mudadas. Por exemplo, isso chama neuroplasticidade. O nosso cérebro, ele consegue desenvolver aquilo que ele nunca, talvez,
tenha passado por um assunto. Vamos supor que você nunca aprendeu sobre X. Sim. Você pode ficar um perito naquilo. Vai demorar? Sim, certamente vai, porque não é mágica. Nós não estamos falando de mágica, nós estamos falando de pé no chão e realidade. Então, quando você começa a desenvolver as conexões neurais, beleza. Eu, por exemplo, tenho diagnóstico de TDAH. Então, eu faço muitos exercícios que as pessoas falam comigo assim, nossa, não parece que você tem TDAH nunca, jamais. Porque eu fico extremamente focada com disciplina física, com várias outras disciplinas espirituais, tudo. Porque eu não tinha nada disso. Eu desenvolvi por aquilo que você perguntou no começo. Você tem que ter a decisão. Sim. Onde você quer chegar? Qual é o seu objetivo claro, mensurável, específico, pé no chão, né? Espiritualmente, fisicamente, financeiramente, socialmente, profissionalmente, onde você quer chegar? O problema é que as pessoas não sabem onde elas querem chegar. Elas estão sempre olhando para o outro, né? Sim. Então, nós precisamos de saber onde a gente quer chegar e quais são os passo a passo. É como se fosse o Waze. Você vai lá na Avenida X, Avenida Silva Lobo. Então, você vai escrever Avenida Silva Lobo. Aí, ele vai partir do princípio de onde você está agora, ok? Na nossa vida também é assim. Onde você quer chegar? Fisicamente? Profissionalmente? Financeiramente? Então, você vai... Né? Geralmente é bom um mentor, uma pessoa que te enxerga de fora, vê os seus pontos cegos, como você se comporta, porque muitas vezes a gente acha que a gente se comporta de um jeito, mas a gente gera comportamentos que a gente às vezes não consegue perceber. Sim. São os nossos vícios comportamentais. Muitas vezes, vícios comportamentais, a pessoa não consegue perceber que ela os tem. Entende? Entendi. Então, a gente precisa de tomar muito cuidado. É possível desenvolver, sim. A neurociência traz muito claro para a gente hoje que a gente pode desenvolver resultados, desenvolver características. Tem até, o pessoal fala, esse negócio do 20 dias. Não, não é isso de 20 dias. A neurociência não tem esse embasamento. Isso foi tirado de um livro, que é O Poder da Manhã, de uma outra correlação. A neurociência fala que é de 90 a 160 e poucos dias para você desenvolver um hábito. Então, não é assim de mágica. 20 dias... Não é assim, não. É processo, é pé no chão, não é mágica. Né? Nós estamos trabalhando com o mensurável. É o que a Regiane sempre fala com os nossos mentorados. Vamos voltar aqui na realidade, vamos trabalhar com metas mensuráveis, tangíveis, alcançáveis. Outro dia mesmo, uma pessoa virou para mim e falou assim, não, eu estou me sentindo péssima, porque eu sou sedentário, estou doente e estou com resistência insulínica, isso e aquilo. Eu falei, e o médico falou o quê? Eu preciso fazer academia para ontem. Eu falei, tá, e aí, como é que você vai fazer? Não, amanhã eu já vou começar, doutora, amanhã eu vou começar. 40 minutos de esteira quando eu chegar, eu vou 6 dias por semana, 40 minutos de esteira quando eu chegar, daí eu vou fazer uns 30, 45 minutos de musculação, depois eu finalizo com uns 20 de esteira. Por que não começou com Vai 15? escutando. Aí eu falei assim, Vai sim. ter problema. Não, vai escutando. Vai estourar o corpo. Sabe o que é que acontece? Muitas vezes, por que nós não conseguimos manter e termos resultados positivos no hábito? Porque estipulamos metas que são inatingíveis, que são metas que não são mensuráveis. Daí a neurociência diz que o meu cérebro diz assim quando eu não alcanço. Ela não foi mensurável, ela não foi tangível, ela não foi dentro da realidade. O meu cérebro manda uma resposta assim, realmente, você não consegue. Tudo que você... Porque o maior índice de desenvolvimento de autoconfiança é eu cumprir as promessas que eu faço comigo mesmo. Sim. Entende? Eu prometi para mim mesmo, fiz esse acordo comigo. Quando eu vou cumprindo os acordos que faço comigo mesmo, o meu limiar de autoconfiança, né? E a autoestima, ela tá ligada, é no senso de autovalor, é no tanto que você gosta e cuida de você, porque muitas pessoas pensam que é só a questão da estética, né? Sim. Pode contar e conta no sentido de o tanto que eu me cuido. Autocuidado. Né? Autocuidado, não é comparação. O olho assim, cabelo assim, a boca assim. Não é isso. Entende? Então, eu preciso de ser mais pé no chão. Agora, olha que legal. O que a neurociência fala? Se essa pessoa virasse e falasse assim, vou começar assim, vou 15 minutos, 2, 3 vezes por semana no máximo, porque ele já não gosta, ele detesta academia. Sim. Ele é sedentário, 45 anos, entende? Então, ele tem que mostrar um caminho novo para o cérebro dele. É a mesma coisa de você começar a aprender a escrever, a ler, Sim. e aí você vai habituar, né, e tudo. Aí, por quê? Doutora, mas... Não, é muito pouco. Eu falei, você tem que deixar no seu cérebro gostinho assim. Eu consigo mais. Eu consigo Sim. ficar 20. Porque aí tem aquela questão do gatilho da escassez. Quando você mostra pro seu cérebro que ele dá conta de mais um pouquinho, ele quer voltar amanhã. E aí gera dopamina e você fala assim, nossa, eu dou conta. Então, os combinados que fazemos conosco
devem ser combinados que eu vou dar conta para estimular, né, neurotransmissores, dopamina, dentre outros, que vão me fazer ficar mais motivada. Só que, muitas vezes, a Regiane até usa nos nossos cursos e palestras, que a gente faz com a gente é pegar, né, aquele chicotinho que você gosta tanto de falar e ficar assim, ó, batendo nas nossas costas, porque a gente parece que nós queremos ser o carrasco de nós mesmos. Entende? Porque a gente estipula algo que não é mensurável e aí eu fico com aquele discurso interno. Eu não dou conta mesmo, tá vendo? Isso não é pra mim. Mais uma vez eu fracassei. Por quê? Tá estipulando algo que tá fora da sua realidade. Entenda, estipule. Você é seu melhor amigo. Deixa eu pegar um gancho só na sua pergunta que você fez aqui. Desculpa, Tuca, te interrompi. Que isso? Você falou a questão da genética e do meio, E né? do meio. Influência do meio. Eu outro dia ouvi de uma médica, e eu vou trazer então para a medicina aqui, algo curioso, porque eu estava preocupada com questões de câncer de mama, e aí eu levei os exames para minha médica, eu tenho um nódulo que eu estou acompanhando há alguns anos, e eu sempre fico perguntando, né? Minha tia teve, fulano teve, aquela preocupação. E aí o que ela me explicou é mais ou menos isso, gente. É a mesma coisa em todas as áreas da vida. Hoje o mais importante é a sua qualidade de vida, o seu estilo de vida. Você é fumante? Você bebe? Você faz atividade física ou não? Você come muita bobagem, muito fast food? Isso vai ter muito mais impacto em você futuramente ter ou não um câncer ou uma outra doença qualquer do que a genética. Então, assim, o que você está fazendo, com quem você está andando, quem está te inspirando. Para onde você está indo? Para onde você está indo. Quais são, como a Tuca fala, as lupinhas, quando você entra na sua rede social e vai na lupinha, quais são as suas referências, pessoas que te inspiram, que você vai lá investir um tempo nelas, ou você fica o tempo todo só ali perdendo horas, passando, né, só com o dedinho assim, consumindo conteúdo que não vai te levar a lugar nenhum. Sim. É verdade. Mas sabe por que eu perguntei isso? Porque tem o Jacob, eu gosto muito deles, eu acho que vocês conhecem, que num livro dele, ele fala assim, quanto mais perto da linha do Wi-Fi, mais forte você fica. Quanto mais perto que você fica das suas habilidades naturais, maior auto-performance você vai ter. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar muito, escrever muito, e aí eu estou dentro de uma área que exige muito isso, eu estou dentro da minha linha do Wi-Fi. Mas quando eu vou, por exemplo, para uma área de comunicação, para uma área de contabilidade que está fora da linha do Wi-Fi, ele falou assim, a probabilidade de você, se você não desenvolver, ele fala exatamente isso, se você não desenvolver habilidades, você pode ficar ruim. Aí tem aquela frase assim, ó, o esforço vence o talento, porque nem todo mundo que é talentoso, ele desenvolve outras coisas para ajudar nessa habilidade natural que ele tem. Então, eu já vi muitas pessoas que naturalmente não tinham um perfil daquilo, né? Vamos dizer que ela não era talentosa para aquilo, mas com esforço, com dedicação, ela teve alta probabilidade e ficou muito melhor naquele que era naturalmente talentoso. Não, mas isso tem mesmo. tudo a ver. De fato, por isso que a gente fala de autoconhecimento. Primeira coisa, antes de você traçar a sua meta, a sua rota, colocar no Waze, como a Tuca falou, primeiro saiba onde você está, quem é você, quais são as suas habilidades, quais são os seus pontos que precisam ser melhorados, e aí sim você vai traçar estratégias. Até em termos profissionais mesmo, quando nós estamos para entrar numa faculdade, ainda hoje não fazemos aqueles testes vocacionais para saber ali quais são as áreas que eu posso me sobressair. Não quer dizer que eu sou obrigada a entrar em uma dessas áreas, mas se eu fizer alguns desses cursos, eu tenho a probabilidade de ter maior resultado, sucesso. Mas, quando aparecem certas oportunidades e a gente quer abraçar, eu sei que, se não é minha habilidade, eu vou gastar mais energia. Por isso, quando eu e a Tuca começamos a trabalhar, nós estávamos fazendo tarefas diferentes. A gente não se enxergava, a gente ficava morta de tanto trabalhar, porque a gente estava assim, um ponto cego entre nós duas. Eu fazendo tarefas que ela faria com muito mais facilidade e ela fazendo as minhas. Até que a gente conseguiu perceber isso e falamos, poxa, vamos trocar. Vamos trocar. Foi E aí mesmo. as coisas funcionaram bem mais. Exatamente. A neurociência fala muito sobre isso, essa palavrinha que você acabou de falar mesmo, é o gasto de energia, né? O quanto que eu preciso de investir de energia, né? Que o Jacob fala muito sobre isso sempre. Então, isso é verdade. Você descobrir
E é tão interessante que nas nossas mentorias a gente percebe que a gente pergunta quais são os seus 5 pontos fortes inatos. Que a pessoa fica 5 minutos conversando com você, ela percebe os positivos. Você pergunta os positivos, a pessoa já começa falando negativo. Não, sério? Não, positivo eu vou lembrar aqui. Peraí que eu vou lembrar. Negativos, Então, assim, aí eu te pergunto, de acordo com a neurociência, se você não sabe um ponto positivo, vai ficar mais difícil ainda de você potencializá-lo, ok? Sim. E hoje, o que mais vale é a certificação do... Vocês falaram um negócio que é tão interessante, porque muitas pessoas preocupam com o QI, que é o quociente intelectual, que é a certificação técnica, meu currículo, quantas pós-graduação, MBA, parará, parará. Só que o que conta hoje, gente, é o QE, é o quociente emocional. É o que você tem de diplomacia, de bagagem. Quantas vezes nós entramos, eu e Regiane, em empresas e já vimos pessoas com o QI, que é o canudo, o diploma, a certificação técnica, e não consegue subir porque ela não tem o que é preparado, que é o quociente emocional, diplomacia, inteligência emocional, estratégia, agir com estratégia, com calma. Né? Você tá com vontade de voar, mas você voa dentro da sua cabeça, Calma. entende? Voa lá Como dentro, assim? ó, vê você voando, assim, entendeu? Então, assim, você precisa de ter diplomacia. É o que eu sempre falo, a gente tem que agir com estratégica. Nós precisamos sermos estratégicos e intencionais. Eu estou muito nessa fase da intencionalidade. Sim. Por trás de toda ação tem uma intenção. Qual a intenção por trás de todo o meu comportamento? É sério, parece Sim. engraçado. Não, Outro mas dia minha eu- filha riu de mim. Eu falei, eu fui comer, preguei um negócio lá na minha geladeira. Aí eu falei assim, ó, eu estou comendo por fome fisiológica, por vontade de sentir o gosto ou para engolir alguma emoção. Entende? Intencional, você tem que ser intencional. Eu vou pra academia e tal. Tem que ser intencional. O que você quer? Igual, por exemplo, eu lembro uma vez que eu estava num grupo de... Eu também tive essa dificuldade com exercício físico. Detestava. Passava na porta da academia, até virava assim, ó. Tinha um pavor de academia. E daí descobri que eu precisei de começar a fazer exercício físico, questão de saúde. E aí fui. E aí fui com muita dificuldade. Hoje eu estou apaixonada com a academia. Com exercício físico, em específico, o que eu menos gostava, que é a musculação. Por quê? Desenvolvi técnicas, né? Muitas da PNL, da neurociência, que é modulação de motivação. Por exemplo, quando eu ia para academia, nossa, esse negócio chato, levantar que peso lá, ficar suando, que eu detesto ficar suando. Não. Eu comecei a ver a funcionalidade do meu corpo, eu com muita funcionalidade. Comecei a fazer uns exercícios que são práticos, que a gente sempre ensina nos nossos treinamentos. Hoje, eu contei para a Regiane outro dia, gravei um áudio para ela, era quase meia-noite no domingo, eu cheguei da casa dela, era acho que 10 e tanta, eu não consegui dormir porque eu não tinha feito exercício físico. Eu desci para a área do meu condomínio, tem uma piscina lá e tal, aí eu fiz uns abdominais, lá tem um negócio, fiz um treinozinho que eu sempre faço, 20 minutos, dormi. Por quê? Eu desenvolvi o hábito, eu detestava exercício físico. Mas aí teve o que a Regi sempre fala nas nossas palestras. Eu tenho o meu porquê forte e o meu para quem forte. O meu porquê, eu quero chegar com meus 88 dando estrela. E vou dar. Então, assim, eu quero funcionalidade. Porque hoje, no Brasil, tem muito essa questão de voltada para o estético, né? Sim. Ok, não tem problema, é um bônus também, é um benefício. Mas eu gosto muito dessa questão da vitalidade, da Saúde. funcionalidade. E a neurociência fala. Hoje está aí o DSM-5 falando, na Organização Mundial de Saúde, os tratamentos de depressão, musculação, meu amigo. Você está com depressão? Você está com ansiedade? Não vai adiantar. Você vai ter que inserir, não gosto, eu também não. Não, nós não podemos fazer só aquilo que gostamos. É quem faz só o que gosta é criança. Nós somos adultos. Nós precisamos fazer o que é importante. Entende? Então, o exercício físico, que é uma farmácia dopaminérgica, você está lá fazendo musculação, você está gerando muita dopamina. Você sai da academia querendo ser um leão. Uau! De tão forte que você parece ser. Estimula a autoconfiança. Entende? Então, espera aí, o que eu preciso? Bom, o que eu preciso nessa fase da minha vida, eu estou com muitos desafios profissionais. Então, eu preciso de me sentir confiante, muita energia, né? Energia mesmo, disposição, que tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Depende da taxa dopaminérgica dela. Sim. E eu entendi que hoje eu trabalhei no meu cérebro para gostar muito do exercício físico e hoje gosto de verdade. Isso chama modulação de motivação, que é uma das técnicas, de várias técnicas que a gente ensina nos nossos cursos, né? É importante, gente. Ô, Tuca, e aí você fala dessa questão assim, toda ação tem intenção. Essa intenção é porque, de certa forma, algumas decisões ou algum comportamento que a gente faz é de forma inconsciente?
A maioria das Sim, vezes? pode ser. Pode ser que seja inconsciente. Na psicanálise, a gente fala o ato falho, né? Que você faz sem perceber. Mas o Sim. Freud fala que sempre tem uma intenção. O ato falho revela muito, né? Sempre tem. Não existe ato falho. Outro dia, uma pessoa me mandou uma mensagem, enganada. Aí era uma pessoa que eu faço uma mentoria. Aí eu brinquei com essa pessoa. Ué, que é isso? Que eu achei que era pra mim, mas vi que não era. Aí a pessoa falou assim, não, foi engano. Aí eu escrevi, ato falho. Aí a pessoa falou, nossa, quero aprender muito sobre isso, que não sei o quê. Você já falou comigo sobre isso na sessão uma vez. Ou seja, lanterna ligada. Tá acontecendo isso, entende? Então, acontece muito. A gente tem que estar ligado nos nossos comportamentos. Mas é sempre que alguém me conta uma coisa, eu tô aprendendo muito isso até mesmo para minha vida pessoal, sabe? A gente escuta as questões de colegas, amigos, familiares, etc. Aí a pessoa vai te contar uma coisa. Sempre buscar entender, né, qual é a intenção por trás daquilo. Sim. Tem 3 pessoas, ela tá te falando a versão do A. Aí você tem que saber a versão do B, que você não está ouvindo, Sim. e a versão do C, que é o C que analisa tudo de fora. Então, vamos tomar cuidado quando a gente for gerar opinião, porque a gente, às vezes, gera opinião pela emoção, né? E não é saudável. A gente tem que ter a gente tem que pensar sobre o que vamos falar, porque tudo tem consequência, né? Sim. Positivo. Pode falar, doutor. Pode falar, doutor. Eu queria... falou sobre a questão de teste vocacional. Pois bem, a minha área de aptidão, ela tem a ver, como é que fala? Você tem um perfil mais para profissões inerentes a essa área. Isso está mais a ver com as questões hereditárias ou com a quantidade de informações que eu recebi ao longo da vida? Está muito ligado ao que a gente falou relacionado ao meio. Então, muito mais, com certeza, com relação às suas vivências e experiências. Se eu cresci num lar muito alegre, muito agitado, com música, possivelmente eu vou ali gostar de artes cênicas, gostar de cinema, de jornalismo, algo ligado à comunicação. Faz todo sentido. Se eu cresci num lar de os pais muito voltados para o acadêmico, o intelectual, aquelas pessoas que costumam ser um pouco mais fechadas, tem mais chances. A gente observa isso nos nossos parentes. Estou conversando aqui agora, estou lembrando da minha tia, que é professora, todos os filhos, assim, numas áreas... quase todos professores também. É verdade. Então, assim, isso é muito interessante. Acabam tendo um meio que... Não é um destino traçado, mas já um caminho alinhado ali. Olha, esse caminho aqui é seguro. E acaba realmente levando muitas pessoas a esse caminho. Então, o meio tem um peso muito grande. As suas vivências e relacionamentos na escola. Isso até a adolescência, né, Tuca? Principalmente até a sua adolescência. Por isso que a gente fala que a gente precisa... A gente não tem muito tempo para estar com os nossos filhos e conseguir implantar neles as nossas ideias, as nossas crenças, porque passa tão rápido e chega na adolescência, eles vão ser influenciados mais pelos colegas, por professores, pelos de fora, do que pelos de dentro, né, os de casa. Sim, e essa questão é tão interessante porque a gente consegue ver na nossa própria aplicação, né, doutor? Se você sai de um ambiente, por exemplo, eu tenho um grupo aqui com nossas amigas, uma começou, gente, vamos malhar. Aí uma puxa, outra puxa. Você vai ver que é um efeito manada tão grande que, assim, esse tem de um puxa o outro, realmente é tão real um ambiente, quando você começa a falar com pessoa que fala muito bem, naturalmente você está falando muito bem. Se você fala com uma pessoa que grita, eu lembro disso porque meu irmão tem hábito de falar super alto. Aí os meus sobrinhos começaram a falar muito alto. Aí quando minha sobrinha vai para lá para casa, fala mais baixo, então ela vai tentando me imitar. Então, assim, você vê que essa questão de ambiente é uma coisa que fundamental, sabe? E onde que eu sempre falo com as pessoas, o que trouxe a gente até aqui não é o que vai levar para a próxima jornada. Então, às vezes, a gente tem que ressignificar lugar, pessoa e ambiente. E se nós não fizermos isso, naturalmente a gente se perde. É o que a Tuca falou. A gente se perde e não sabe para onde que vai. E o que mais tem hoje, na minha visão, são pessoas indo para um lugar que não sabe o que pretende. Elas estão em busca, mas em busca de quê? Não se sabe. Então, assim, é complicado. Quer falar algo, doutor? Dentro disso que está falando, tem aquela questão, né? Se não me engano, é a Alice no País das Maravilhas. Para onde você quer ir? Qualquer caminho serve, é isso? Eu não sei, então qualquer caminho serve. Mas por quê? Porque você não sabe para onde quer ir, então qualquer caminho serve. Não, então, o foco, o objetivo,
é tão importante quanto o meio. Ô, Daniel, isso é tão importante que a Amara falou também, porque olha para você ver. Como a Regiane disse da lupinha lá, quando você abre nas suas redes sociais, eu sempre falo isso nos cursos, a Regiane também sempre fala, porque outro dia eu brinquei que estava ficando feliz porque eu abri a lupinha da minha rede social e estava lá só pessoas que estavam, perfis, que me traziam crescimento espiritual, físico, social, intelectual, financeiro e etc. Ah, mas então você só vive para trabalhar e para crescer? Olha, eu tenho um valor do crescimento. Mas eu também amo meme. Eu amo rir da minha barriga doer. Eu amo stand-up. Eu amo. Sabe aquelas figurinhas do WhatsApp? Eu coleciono. Eu tenho cada uma que a pessoa fala, não pode, eu não tenho essa. Então, eu amo. Só que eu tenho um valor, é o que a Regiane fala muito nos treinamentos. Muitas pessoas, elas não sabem nem quais são os valores dela. Quando a gente faz, nós temos N ferramentas, né, de desenvolvimento pessoal, e às vezes, quando a gente desenvolve a ferramenta de valores, porque a gente age e reage inconscientemente de acordo com nossos valores. Eu sei com clareza que eu tenho um valor do crescimento. Eu quero sempre crescer dentro dos meus princípios, que são espirituais, o físico, o emocional, o intelectual e etc. Evoluir. Então, isso. Mas tem gente que não tem esse valor e tudo bem. Tem gente que tem o valor X, o outro Y e tudo bem. A gente tem alguns que são predominantes. E aí, na hora que eu abri a lupinha das minhas redes sociais, eu vi que realmente eu estou dentro dos meus valores. E isso é eu estar de bem comigo mesma. Minha autoestima vai... Porque os meus combinados comigo mesmo, Tá sendo cumprido, eles estão né? claros, entendeu? Eu estou conseguindo cumprir os meus combinados comigo mesmo. E a pergunta que a gente deixa muito para as pessoas é: quais são os seus combinados com você mesmo? Você já fez algum combinado com você mesmo? Conseguiu cumprir? Porque hoje, o maior déficit de autoestima é você não cumprir os combinados que você faz com você mesmo. Segunda-feira eu começo. Segunda-feira eu começo. Academia. Primeira semana de janeiro eu vou começar. Eu vou começar o espiritual, eu vou começar a ler o livro, vou ler um livro. Meu amigo, você não leu 20 páginas. Começa lendo 3 por mês. Esse assunto eu gosto muito porque eu sempre falo, é aquilo que a gente conversou. As pessoas têm muita diferença e a autoestima ficou muito banalizado com eu tô arrumado, tô com autoestima. Gente, autoestima é o quanto que você se estima, apesar de que, apesar de eu estar triste, apesar que eu estar sem dinheiro, é uma coisa que eu tento fazer por mim mesmo. É olhar no espelho e falar, cara, eu tenho tanto valor e não precisa de ninguém falar essa autoafirmação. Você tem que olhar para o espelho e se estimar. Você é bem, saber o seu valor, quem que você é, o que você é feliz, por onde você está. E eu acho que isso falta muito nas pessoas, porque elas só esperam estar bem se o doutor Daniel elogiar, se fulano não sei o quê, e você fica refém. Por que você fica refém do outro? Porque você tem que estar bem consigo. E aí vai puxando. Se você não tem autoestima, naturalmente você não tem autoconfiança. E assim, vários gatilhos, várias coisas. Prejudica. Olha que interessante. Eu aprendi uma coisa que eu achei assim, sensacional. No dia em que o elogio e a crítica tiver na mesma proporção para você, que a crítica... Claro que você vai ser educado, vai agradecer o elogio, não vai ser prepotente, já sei. Não é isso, né? Você vai agradecer, mas você sabe, eu sei que eu sou. Sabe? Não com prepotência, mas com reconhecimento de que você sabe. E também ouviu a crítica? Porque muitas pessoas, elas ouvem algo, vamos supor, uma crítica. Elas já vão para a emoção, elas já absorvem, já vão para a emoção. Não, recebeu uma crítica? Seja racional primeiro, seja estratégico. O que você vai tirar de proveito disso? O que você cresce com isso? Não absorveu? Não cresceu? Olha, eu escolho não, né? Eu escolho, isso não é meu, isso é seu. E, não, você. E outra coisa, sabe o que eu aprendi a fazer uns tempos pra cá? Essa questão do elogio e da crítica, ela é muito importante, porque assim, as pessoas, a crítica vai doer mais dependendo do ciclo. Dependendo de qual pessoa, né? Se for mais distante, tem pessoas que abalam até com distante. E aí tem um mais próximo. Dependendo do mais próximo, se foi uma mãe, se foi isso, por quê? Porque as pessoas esperam que aquela pessoa reconheça isso, façam aquilo. E é uma coisa que eu aprendi isso com a Renata também, isso que ela fala. A crítica e o elogio não me tira do lugar. E isso é muito interessante. E desde o dia que ela falou isso, eu comecei a ver a minha vida. Hoje, quando eu falo de crítica, eu espero quando a pessoa fala, eu quero fazer uma crítica construtiva. Tá, então vamos construir. Porque se você critica, você tem que dar uma solução. Claro. Olha, Regina, claro. olha, Regiane, eu acho que esse verde não combina com você. Mas baseado em quê? Isso é uma crítica. Mas por quê? Não, porque eu analiso, eu acho que o vermelho fica melhor por causa disso e disso. Isso é uma construção. A pessoa está fazendo o quê? Ela está compartilhando. Ela quer uma construção com você. Ela quer que você cresça com aquela crítica. Tá trocando, Agora, né? uma crítica que não tem construção, ela é um julgamento. Aí cabe o outro saber se ele quer ou não, mas ele tem que se conhecer. Porque a partir do momento que eu me conheço, o veneno só faz efeito se eu engolir.
Entende? isso Só que as mesmo. pessoas não entendem que palavras são só palavras. Elas só geram poder se eu dar poder para aquilo. E Isso. diante disso, eu quero fazer uma pergunta para a gente finalizar. Qual que é o conselho de controle emocional para a gente atingir o sucesso? Qual que é o conselho que você daria e qual que o conselho daria? Controle emocional para a pessoa atingir o sucesso, ou para o crescimento pessoal, profissional, enfim, de forma ampla. Vocês que falam. Começa, Eu doutora. dou o conselho da pausa. Qual é o conselho da pausa? Já repararam? Tenho certeza que você que está aí, que recebeu uma mensagem no grupo de família, na hora você fala assim, vou responder. Respondeu de imediato, respondeu pela emoção. Pare, pausa. Você é uma pessoa de domínio próprio. Você é uma pessoa que consegue controlar as suas emoções. Seja estratégica e intencional. Recebeu algo? Pensa. Coloca o seu cérebro, desenvolve o seu córtex pré-frontal para pensar. O que eu quero com isso? Coloca para ficar natural isso, para você começar a agir com naturalidade. O que eu quero com a resposta que eu vou dar? O que eu vou ter? Porque você acaba enfiando os pés pelas mãos, muitas vezes, e tendo péssimos resultados, porque enfia os pés pelas mãos. Então, o meu maior conselho hoje é pausa. Respire, pense qual é o objetivo que eu tenho com o que eu vou responder. E você pode pensar para falar. Nas conversas, as pessoas elas não querem escutar para compreender. Elas querem para responder. Ela já está escutando para responder. Não, pense. Outro dia uma pessoa falou comigo, nossa, tá calada. Eu falei, não, estou processando. Para de responder, a gente pode pensar, né? Então, o meu conselho é esse. Pense, seja estratégico e intencional. Essa é a melhor escolha. A Tuca falou de a escutativa, né? Escutar é diferente de ouvir. Então, escutar, eu decido escutar, eu escolho e eu vou escutar com a minha mente, com o meu coração e vou ter empatia pelo outro. Não, a minha escolha agora e minha sugestão para você que está acompanhando aqui ou que vai assistir depois é o seguinte: além de escutar, de decidir escutar, que você trabalhe o estado de presença. Porque hoje nós agimos muito nesse impulso, reativos demais, com a emoção extrema, porque nós não temos tempo para nós mesmos, nós não tiramos esse tempo. Então, ande descalço, ande na chuva, escute uma música, medite, faça coisas gostosas, pode caminhar, ler um livro, fazer uma comida saborosa, mas não perca esse estado de presença, porque muitas pessoas estão vivendo no passado e outras com a cabeça no futuro. Exatamente. É fundamental. Eu acho que uma complementa a outra, Nossa. porque o que a Tuca falou da questão da pausa hoje as pessoas são tão impulsivas. É tipo assim, uma ação com uma reação tão rápida. E assim, as pessoas, a gente vê na época da eleição, a rede social fomenta muito isso, de você não olhar um todo, né? E aí tem uma questão de arrogância também, de você não olhar um todo a situação só para você garantir que aquilo que você está falando, que aquilo que você acredita é o correto. E aí tem aquela questão, tá, mas você ouviu o que o outro está falando? Fica na bolha. Fica na bolha e a pessoa não dá a oportunidade de ouvir e já quer reagir, ela nem escutou o que você falou, quer reagir. E assim, uma coisa que eu poderia dar um conselho aqui, eu perguntei vocês, mas eu daria também, é a meditação. A meditação me ajuda muito. Eu sempre falo para as pessoas, e às vezes eu sou até chata de falar, porque é algo que transformou minha vida, a meditação. Eu sempre medito, tanto para controle quanto para visualizar, porque eu penso que se eu visualizo algo, eu consigo realizar aquilo. Então eu falo, se eu estou vendo, eu consigo realizar. A meditação faz com que a gente dê essa pausa, tenha essa presença e tenha esse controle de não agir na impulsividade. Então é isso. Quer falar alguma coisa, doutor, para fechar, agradecer? A fala, eu lembrei muito de um gestor que eu tive, eu trabalhei muitos anos com auditoria, e relatório de auditoria normalmente é relatório bomba, né? Quando você manda, aí sempre a gente acostumava a receber e-mails 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, ele falava comigo assim, esse horário a gente não responde e-mail, a gente responde e-mail no outro dia quando nós chegarmos, porque se a gente responder agora, vai sair coisa que a gente não vai gostar, amanhã a gente responde. É muito isso. Não ser imediatista, não colocar peso nas palavras, pesos desnecessários. E como está todo mundo dando conselho, né? Se me permitem e me dão licença. Queremos, inclusive, o seu O conselho, meu Daniel. conselho seria, atue na área que você gosta. Faça aquilo que você goste. Sim. Porque eu tenho certeza que os seus melhores resultados vão vir naquilo que você gosta, naquilo que te traz felicidade.
E procurar ajuda profissional, né, doutor? Não custa nada. Mentoria. Não, sinceramente, mentoria. desenvolver. Ó, numa É. próxima oportunidade, nós vamos ensinar os exercícios de Mas visualização é que a Regiane desenvolver. adora. Ô, gente, é aquela história, metamorfose ambulante. Nós não podemos ficar parados, né? Exatamente. Nós temos que A melhorar. vida gosta de quem gosta dela, né? A gente É. tem que melhorar. Tá. Nós temos a obrigação de nos tornarmos melhores. Melhores que o outro, não. O melhor que você pode ser consigo. Sim. Cada É o dia. seu melhor. O seu melhor. Gente, eu quero agradecer imensamente as pessoas que estão aqui ao vivo, né? Raíssa, Tem uma exatamente, deixa eu ver aqui. Silvinha Cardoso, doutoras, o que as senhoras acham de pessoa que sabe ter uma vida de solitude? É importante desenvolver a solitude. Solitude é diferente de solidão, tá? A solitude é quando você fica bem consigo mesmo. Eu já desenvolvi pessoas que não conseguiam ver um filme, que não conseguiam fazer nada sozinhas, ir para uma cafeteria, tomar um café. Mas eu vou sozinha, ninguém vai comigo. Você, a pessoa mais importante é você mesmo. Então, olha, se você se completa de você mesmo, é muito importante, você vai estar bem para o outro que está com você. Cuidado, porque muitas vezes você não desenvolve a sua solitude, e aí você pesa um pouco no relacionamento. Sim. Porque você vai projetar no outro aquilo que você precisa desenvolver em você. Entende? Exatamente. Então, é muito importante desenvolver a solitude, que é o tanto que você gosta de estar com você, da sua presença. Sim. Espetacular. Muitos aqui estão elogiando a live, Raíssa elogiando, Pastor Leandro, a Silvinha. Você quer falar mais alguma Não. coisa, doutora, antes de agradecer? É aquela história. Falou que todo dia a gente tem que chegar em casa e saber que a gente aprendeu uma coisa diferente. Sim. Toda vez que nós chegamos nesse programa em casa, eu tenho literalmente essa impressão. Porque aqui, doutoras, a gente tem a oportunidade de parar para ouvir o outro. Sim. E no mundo moderno, eu quero tudo para agora. Exato. E a gente muitas vezes não tem tempo de ouvir. E aqui a gente ouve e a gente aprende cada história, uma mais sensacional do que a outra. Aqui é um lugar de aprendizado pra gente. Sim. Eu aprendo, assim, hoje seria um programa que eu queria ficar só ouvindo. Beleza, vou chamar de novo que a gente volta. Ah, eu tenho esse privilégio de ouvir essa irmã minha até, que ela vai me deixar em casa, no caso. O doutor Matheus mandou, doutor, aqui. Vocês estão de parabéns. Obrigada, doutor. Obrigado. Obrigada a todos que estão assistindo nosso canal. Quem está assistindo puder, como é que fala? Se inscrever, né? Dar o joinha. A live vai ficar salva aqui. E se Deus quiser, doutor, eu já vou fazer o convite antes de falar. Vai ter parte 2 desse assunto, É tá? claro, nós vamos Vai ensinar ter de maneira prática agora, Âmara. vai ter parte 2. Parte 2, parte Parte dois. prática, É porque, Daniel. assim, toda vez que Sem tem um dúvida. assunto muito bom, a gente fez isso com o Dr. Jonathan, com o Dr. Matheus, né? Toda vez que tem um assunto muito bom, eu acho que é viável até pra gente, para as pessoas que estão no nosso canal, ter uma parte 2, porque aqui a gente não conseguiu explorar. É tanta coisa boa, É muito vocês têm assunto. tanta bagagem, vocês têm tanto conhecimento, que assim, me dá vontade de ficar aqui horas, né, doutor? Quanto o assunto é tão bom. Mas a gente não consegue, a gente tem uma, né, doutor, uma carga horária para cumprir e a Exato. gente tem que ser disciplinado diante disso. E o Então eu Dieguinho quero tá fazer, aqui, ó. eu quero fazer um convite para vocês desde já, ao vivo, para quem está nos assistindo. Vai ter parte 2? Vocês aceitam o convite? Tá fechado. Tá fechado, Daniel, tá fechado. Âmara tá fechado, Regi. Então aí, ó, Eu só concordo. telespectadores. A Regiane mandou aqui também. Muito obrigada também, Regiane, tá nos assistindo. Minha Então, xará. telespectadores, vai ter parte 2, aí a gente vai abordar outros assuntos que não foram abordados aqui, pra gente falar, trazer mais conhecimento. Esse assunto é um assunto que me deixa assim, muito intrigada, porque eu gosto muito, pra mim, essa questão é mais profissional, é mais questão de autoconhecimento. Eu acho que pra gente ter um profissional muito bom, a gente tem que ter autoconhecimento, a gente tem que ter desenvolver habilidades, nos conhecer, que é o que vocês entregaram aqui. Eu fico muito feliz por ter aceitado o meu convite, doutora Tuca, doutora Regiane. Desejo muito sucesso para vocês. Vocês são excelentes. E se puder, um dia eu vou fazer minha mentoria com vocês também. Nossa. E Já quem vamos quer mandar o fazer- mapeamento hoje. E quem quer fazer, aqui, ó, pode seguir a doutora. As Vai ter neurocientistas. desconto, agora eu virei doutora. Aqui, ó, e já vamos mandar hoje o mapeamento aí pra quem fizer, né, Regiane? Vamos mandar. Pois é, deixa eu fazer o convite, pessoal. Pode mandar uma mensagem lá no nosso Instagram, neuro_sisters. Manda uma mensagem, olha, quero saber mais do mapeamento. E a gente segue conversando. Eu quero saber mais do mapeamento. Eu também quero saber mais do mapeamento. Eu Aqui, quero ó. saber. Quem quiser saber mais do mapeamento, gente, é isso. Só aqui foi como é que é? O gatilho, né? É o Foi gatilho. só o gatilho, né? Aqui foi a ponta do iceberg. Imagina o que é
ter a mentoria, o mapeamento. Então, eu agradeço imensamente Neurosisters, Dr. Daniel, Implantar Telecom, que nos oferece, né, essas estruturas, nossos telespectadores por estar aqui conosco todas as terças-feiras, né, nos dando audiência, compartilhando aqui conosco também, nos dando audiência aqui com aprendizado também, que as perguntas de vocês são super importantes para nós. Quero agradecer a todo mundo. E é isso, muito obrigada. E o Dieguinho que fica falando aqui na minha cabeça Abraço, o tempo todo. Dieguinho. Até a próxima terça-feira. Um grande abraço a todos. Até.